Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado e demais equipa aqui presente. Sra. Ministra, eu li a sua nota explicativa, li-a em articulação com a Lei Orgânica do Governo para tentar perceber exatamente o âmbito das suas competências e, nesses termos, o que é que exatamente tutela do ponto de vista do orçamento. E, portanto, fiquei a saber que na Lei Orgânica, no artigo 12, diz que a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, no seu número 2, tem por missão coordenar e acompanhar a execução de medidas de caráter interindustrial, desde logo a demografia, que articula com o Ministério do Estado e dos Negócios Estrangeiros, com a Ministra de Estado e das Finanças, com a Ministra da Administração Interna, com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com a Ministra da Saúde, com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, com a Ministra da Coesão Territorial. Depois, quando chega às desigualdades, que é o outro ponto estratégico, articula com o Ministro de Estado e das Finanças, com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o Ministro da Educação, com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com quem trabalha de facto muito, com a Ministra da Saúde, com o Ministro das Infraestruturas, com o Ministro da Coesão Territorial. Depois, mais à frente, no artigo 16, também exerce conjuntamente com a Ministra do Trabalho a superintendência e tutela da Comissão para a Igualdade e no Emprego, no Trabalho e no Emprego, aí também, enfim, coordenando estudos nessa articulação que faz. E vou acelerar porque senão é mesmo difícil. No número 7 diz que a Ministra do Estado e da Presidência, também conjuntamente com a Ministra do Trabalho, exerce a superintendência e tutela no que diz respeito às matérias de demografia e desigualdade sobre o Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social. Depois coordena a concepção e a adoção das novas soluções e atos normativos do Conselho de Ministros em matéria de concessão de vistos, autorizações de residência e nacionalidade, tendo em vista a promoção de políticas de integração de imigrantes em articulação com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, com a Administração Interna, com a Justiça, com o Trabalho. E, finalmente, coordena a política de acolhimento e integração de requerentes de beneficiários de proteção internacional em articulação com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Trabalho e Segurança Social. Bem, Sra. Ministra, eu nem quero imaginar os seus grupos do WhatsApp para tentar marcar uma reunião, para tentar agilizar qualquer um destes temas. A minha questão é esta. Isto não são desafios estratégicos. Isto são, primeiro, desafios de agenda, mas enfim, porque tentar sentar esta gente toda numa mesa deve ser complicado até ao final da legislatura, mas mais do que isto, fora estas graças fáceis, o que me preocupa é que são desafios de eficiência, porque parecem sugerir que é preciso haver uma mediação entre vários ministérios e que as estruturas destes ministérios não conseguem falar entre si. E sugere-me também problemas de execução, porque a Sra. Ministra, ainda há pouco, para responder à violência doméstica, a Sra. Ministra teve que explicar que, para nós percebermos qual é a força e o impacto e a estruturação de um tema que nos preocupa a todos e do qual eu também já vou falar, que é a violência doméstica, nós temos que ir picar não sei quantos orçamentos, alguns dos quais também, como disse bem, quando aqui trazemos à discussão, nem chegamos a essa linha, como seja o caso da Ministra da Saúde, e não sei se isto é a melhor maneira, mais eficiente e mais eficaz de trabalhar. É claramente difícil de escrutinar, isso é. Agora, se é uma boa maneira de funcionar, não tenho a certeza e veremos com o tempo, mas fico preocupada, desde logo, com a sua gestão. Sobre a violência doméstica, o que é que eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra? Sra. Ministra, enfim, já foi aqui tratado de várias formas. Em janeiro de 2019 foi divulgado o primeiro relatório do Grupo de Trabalho que monitoriza internacionalmente a Convenção de Istambul, o Grevio, que salienta que Portugal assumiu de facto um compromisso claro com o combate à violência doméstica, mas que há muita coisa que ainda está por fazer e está no papel. Desde logo, há muitos planos que falham do terreno, que não chegam a todo o país, nem sempre têm o apoio suficiente e nem sempre todos os profissionais tratam das vítimas da mesma maneira. Que a proteção das vítimas de violência doméstica não está assegurada ainda corretamente no caso das regulações das responsabilidades parentais divididas com agressores. E, de facto, honra lhe seja feita, é verdade que a sua nota explicativa aponta várias dimensões para resolver estes problemas. Mas eu volto a este ponto. Uma das coisas que o relatório do Grevio diz é que a Rede Nacional ainda não atingiu a sua missão de propiciar uma cooperação verdadeiramente efetiva entre todos os parceiros relevantes. E, novamente, Sra. Ministra, o Governo e a Sra. Ministra têm competências no Estado centralizado em matéria de igualdade, de género, violência doméstica e têm uma verba específica e depois outras distribuídas por vários ministérios. Depois existem os contratos locais de segurança que associam o Estado e as autarquias locais, que também têm competências alargadas sobre violência doméstica. Depois há as ONGs e associações que se multiplicam e muito bem no terreno e que também têm expectativas de verbas do Orçamento de Estado para a luta
contra a violência doméstica. E depois temos a transferência para as autarquias no âmbito da descentralização, que também inclui matérias de violência doméstica. E eu, Sra. Ministra, mais uma vez, qual é o risco que se corre aqui? É que haja uma sobreposição de entidades a tratar das mesmas coisas e uma subresposta nas coisas que ficam por entre os buracos de que ninguém está a cuidar. E, portanto, não é tanto um problema de nós estarmos todos com muita atenção sobre as coisas, mas é um problema realmente de eficiência na gestão e dos vários parceiros que atuam sobre esta matéria. Gostava também de deixar uma outra nota que não foi respondida à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda e que tem a ver com a maior conciliação entre tribunais de família e tribunais criminais. Bem, sei que não é estritamente a sua área, mas bem vê como tem que articular, se calhar também pode responder a esta pergunta. Qual é que é, de facto, nós sabemos que na resolução do Conselho de Ministros vai ser submetida a consulta pública esta necessidade de dirimir uma eventual dissonância entre as decisões dos tribunais criminais e os tribunais de família. A Sra. Ministra da Justiça não deixou grandes pistas. Sabemos que o documento vai estar em consulta pública, saberá dizer-nos quando e exatamente sobre o que é que vai incidir. E ainda sobre violência doméstica, uma última nota para lhe dizer, para fazer uma pequena correção àquilo que a Sra. Ministra disse, provavelmente só semântica, mas para nós é relevante. A Sra. Ministra disse, temos discutido muito o tema da violência sobre idosos. Sra. Ministra, no CDS nós não temos só discutido muito, nós temos apresentado, na anterior legislatura, nesta ainda não tivemos tempo, uma série de medidas respeitantes justamente à violência sobre ascendentes e à violência sobre idosos, que o PS entendeu, tal como outros grupos parlamentares, que não cabia ao CDS fazê-lo. Nós não tínhamos, já vamos eivados de uma mancha do governo da PAF que nos impedia de agora nos pormos em bicos de pés sobre esta matéria. Bom, considerações à parte, eu pergunto-lhe o que é que o Orçamento de Estado tem concretamente para 2020 sobre esta matéria. Duas perguntas muito curtas para terminar. Sobre o programa 3 em linha. Eu parece-me muito bem, a Sra. Ministra, eu fui ler o que era a versão inicial do programa 3 em linha e dizia que o impacto deste programa vai ser avaliado 3 anos após o seu lançamento. Antes ainda de ser avaliado o seu impacto, já sabemos que vai ser renovado. E eu perguntava-lhe em quê? Eu sei que, por exemplo, a Sra. Ministra Alexandra Leitão falou sobre o teletrabalho. Pronto, cá está, numa das linhas que não cabe aqui, mas cabe no Ministério Setorial. Achamos muito bem, nós até apresentámos uma medida sobre isto que também foi chumbada na anterior legislatura, mais vale tarde que nunca, pois se vier, virá por bem. Finalmente, promover a literacia democrática e a cidadania através do lançamento do Plano Nacional de Literacia Democrática. O que é isto, Sra. Ministra? Desculpe, é que eu não consigo mesmo descortinar. É que eu conheço, por exemplo, o Plano Nacional de Leitura e até gostava de conhecer melhor porque acho que ele tem estado subfinanciado nos últimos anos. Gostava de perceber, as pessoas ainda nem sabem ler bem, é esse um dos temas onde nós estamos a tentar trabalhar, o que é exatamente este plano. E depois, para acabar numa nota mais feliz, gostava de lhe dizer que foi com muito gosto que li na nota explicativa que a informação sobre o FAMI e sobre a disponibilização da componente nacional das verbas para a concretização destes fundos parece-me bem, tínhamos isto no nosso programa, portanto só posso concordar. Tem de concluir, Sra. E concluo agora, Sr. Presidente, dizendo só isto. O que me incomoda é ouvi-la dizer que vai ter equipas especializadas para ajudar as instituições a navegar na burocracia, em vez de simplificar a burocracia, que seria o ponto inicial de partida. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado da Presidência. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelas suas perguntas. Deixarei para o final, se ainda tiver tempo, as suas preocupações com a minha agenda. Eu gostaria de dizer sobre violência doméstica o seguinte. Nós temos um programa de resposta ao tema da violência doméstica que eu julgo que responde às diferentes preocupações, numas coisas concordaremos e noutras não. É assim a política, felizmente, e é uma das boas coisas que podemos explicar no plano de literacia democrática, que podemos ter visões diferentes para os mesmos programas, para os mesmos problemas. Temos um conjunto de respostas, nomeadamente nos fundos europeus, de cumprimento de uma das falhas que a Sra. Deputada identificou de cobertura territorial. Lançámos ontem o concurso focado nas CIMs e nas regiões onde existem problemas para procurar responder. Toda a resolução do Conselho de Ministros que aprovámos em agosto procura responder a um dos temas que a Sra. Deputada questionou, que é a articulação entre serviços. E deixe-me dizer-lhe, as dificuldades de articulação entre serviços não existem
por ser a Ministra da Presidência que tem tutela sobre esta matéria. Existem, porque para um tema como a violência doméstica precisa mesmo de respostas das polícias, de respostas na educação, de respostas do Ministério da Saúde, de respostas no Ministério do Trabalho, de respostas diversificadas por todos os outros setores. E essa é a razão de ser, já há muitos governos, não é só neste, se ter decidido que algumas áreas estão na tutela, digamos assim, da Ministra da Presidência, que já tem como missão geral esta coordenação política do Governo, é uma das suas missões, e que, relativamente a alguns destes temas, tem a obrigação de garantir que as orientações e a formação que, por exemplo, está a ser dada na área do Ministério da Administração Interna bate certo com aquela que está a ser dada na área da Justiça. É uma missão, eu agradeço a sua solidariedade, mas é de facto aquilo que me cabe nesta matéria, e já lá vamos à demografia e às desigualdades. O programa 3 em linha tem previsto uma avaliação ao fim de 3 anos, mas as medidas que aprovámos também diziam lá que eram para ser aplicadas em 18 e 19. E, portanto, precisamos de ir mais longe em algumas das medidas que lá estão, que eram pilotos, processos experimentais, e de encontrar novas medidas. E, como disse aqui, ao longo deste ano teremos informação estatística aprofundada, muito relevante para esta matéria, tanto o inquérito à fecundidade como aos usos do tempo, e mal seria se, perante dados novos, não tivéssemos capacidade de definir novas prioridades. A resposta, agradeço o cumprimento sobre a medida introduzida neste orçamento sobre o FAMI, ele também nos parece muito importante, a razão pela qual não faz muito sentido perder muito tempo com a simplificação do FAMI é porque estamos a chegar ao fim de um quadro comunitário. Temos dinheiro para usar, que, como disse a senhora deputada do PSD, podíamos estar em risco de o ter que devolver, e temos aqui um instrumento para garantir que usamos todo o dinheiro que temos disponível para esta matéria. E eu também disse que o processo de desburocratização de algum destes fundos tem que ser feito. Também lhe digo, uma parte da burocracia destes instrumentos financeiros não é escolhida por Portugal, não é resolvida em Portugal, e, portanto, nós precisaremos sempre de, em alguns setores onde os públicos e as organizações são mais pequenas, por exemplo, mais vulneráveis nesse sentido, menos capazes de enfrentar toda essa burocracia, ter uma resposta específica. A coordenação da área dos desafios estratégicos da demografia e das desigualdades é, como imaginará, uma coordenação política de cumprimento do programa de governo naquelas matérias, e ela também é bastante fácil de explicar, porque quem olha para o desafio demográfico e não o entende apenas como um desafio de natalidade, em que as respostas podiam estar só focadas em menos áreas governativas, para quem entende que também está em causa a precariedade no trabalho, que também está em causa a habitação, que também está em causa as migrações, que também está em causa a natalidade e outras dimensões, é preciso um olhar transversal sobre estas políticas. Foi uma escolha feita no programa do Governo de organizar, se quiser, todo o programa, não em medidas de cada Ministério, mas em algumas medidas que, por força das suas características, obrigam uma resposta transversal. Eu julgo que ela é possível. Quanto ao facto de serem menos escrutináveis estas abordagens transversais, também temos evoluído. Desde 2017 existe no orçamento uma medida que agrega todas as medidas dos diversos orçamentos na área da violência doméstica, tal como existe, por exemplo, para o Simplex, é a 082. Não deixo de lhe dizer que também tem limitações e melhorias, desde logo porque tudo o que é orçamento da Segurança Social, por ser orçamento da Segurança Social e não de Estado, não está lá previsto, e, portanto, existe trabalho para tornar mais transparente este fator, e também porque em alguns ministérios as medidas nem sempre são classificadas de forma a serem totalmente visíveis como medidas de resposta à violência doméstica. Julgo, no entanto, que a experiência é positiva, ela permite que a senhora deputada, consultando apenas um quadro, possa ver o esforço relativo das diferentes áreas governativas nesta matéria, e também, consultando esse quadro, também verá que o aumento do orçamento para a resposta à violência doméstica é visível, e é visível nos diferentes ministérios que, no tema da violência doméstica, me cabe aqui coordenar e acompanhar. Muito obrigada.